Bom, sejam bem-vindos aí todos a primeiro episódio 0, sessão 0, na verdade. Que talvez nem vá ao ar, mas se for ao ar é porque deu muito bom. E vocês estão num lugar chamado, recentemente, de Reino de Quivern. É um reino que os estrangeiros poderiam nomear ele como o lugar que moe seres humanos e transforma eles em adubo para sua terra negra, que consiste em nutrir árvores ancestrais gigantescas, senhores. Essas árvores rodeiam a cidade em que vocês vivem. A cidade em que vocês vivem, consequentemente, é rodeada de centenas de muralhas e centenas de quilômetros de muralhas. Todas elas místicas e colossais, da época dos antigos reis, quando os gigantes e deuses ainda formavam a humanidade e as protegiam de grandes e derradeiros maus que se apoderavam do solo da terra. Muitos deles eram marítimos, os outros aéreos. Os terrestres foram rapidamente caçados e alimentados pelo desespero dos filhos desses deuses. Esses filhos que, consequentemente, se tornaram conscientes de seu poder e de como tomar o poder dos próprios deuses. Alguns de forma autoritária, com força e guerra, enquanto outros manipulavam e sorrateiramente sussurravam nos ouvidos dos deuses, fazendo eles assumirem apostas e trapaças, gerando as primeiras maldições e vínculos inquebráveis da Terra. Muitos anos se passaram, muitas eras foram concluídas. A primeira era levou 10 mil anos. A segunda era levou 5 mil anos. A terceira era levou 2.000 anos e meio, que é onde os humanos prosperaram e conseguiram finalmente criar uma quarta era, chamada de a Era de Ouro. A grande era onde tudo era novidade e as inovações não assustavam mais nem mesmo os homens do campo, pois a tecnologia ajudava eles a construir e plantar. Então, um grande mal sucedeu no mundo e em menos de 1.000 anos essa Era de Ouro já foi para vala, digamos assim. E novamente os grupos e a sociedade se dividiu em pequenos agrupamentos e começaram a tentar sobreviver das suas formas, guardando o pouco que restava de cultura, tanto escrita quanto transmitida oralmente. O reino de Quivern, particularmente, ele se isolou muito dentro dessa floresta, que de alguma forma protegeu também o reino de Quivern da evolução lá do mundo. Vocês já estão há mais de 1.000 anos vivendo nessas trevas, nessa escuridão total, onde nos últimos 200 anos vocês acabaram descobrindo, 250 anos para falar a verdade, os reinos e os lords, os senhores de guerra de Quivern, acabaram se encontrando com pessoas, desbravadores, vamos chamá-los aqui de, como já que eles são os maus nessa perspectiva da visão, já que eles estão invadindo, vamos chamá-los de bandeirantes. Eles vieram pela floresta desmatando e escravizando os próprios povos indígenas que viviam naquela floresta. O povo de Tyr, o povo Wood, os povos que ainda não tinham classe nobre, mas eram tão grandes em família e número que, ao serem usados nessas próprias guerras, para se vingarem, inclusive, a mando desses lords, eles foram ganhando títulos e se tornando casas nobres. E essa guerra perdurou até o ano 0, para Quivern. O reino de Quivern decretou o fim daquela era em que eles viviam e decretaram o ano 0 e dividiram a sua linha de tempo entre antes da coalizão e depois da coalizão, ACDC, tá ligado? Antes da coalizão foi durante esse período inteiro de guerra. Foi quando vários lords, inclusive o próprio Lord Beowulf, é Beowulf ou Bjorn, agora eu não lembro, ele unificou basicamente uma estrutura de governo e marchou em guerra contra esse povo estrangeiro. O povo usava armaduras douradas, pintadas com estandartes e brasões, enquanto o povo de Quivern ainda lutava de forma muito tribal, ainda usando como sua única e apegado foco, digamos, de conjuração ou arma de guerra, sabe? A própria espada, ou até mesmo os machados e lanças, que eram os arsenais que eles dispunham naquela época. A armadura não era comum, mas quando eles viram que essa tropa era bem armadurada e bem
estruturada, e a única forma de quebrar ela seria usando a floresta ao seu favor. Foi isso que foi feito. Eles venceram essa guerra, expulsaram esses inimigos para fora da floresta, e ainda assim perdendo muitas vidas no processo dos próprios ataques da própria floresta, que existem centenas de licântropos e outras raças monstruosas adormecidas ali. Até uns dragões sobrevoando essa grande floresta de vez em quando, transpondo esse grande nevoeiro que encobre ela. E finalmente, quando essa armadura natural, essa muralha natural, proteção que separa Kyvern do resto do mundo, foi garantida, foi edificada uma cidade, a Ponta Sul. Ela ficaria de vigília contra os inimigos e a formação desses exércitos, tanto vindo do deserto quanto do Campo Fértil, que é esse pessoal de armadura dourada e tal, que é de um império chamado Voscos. Essas informações já são comuns para quem mora na cidade. Isso é tudo um breve passado, uma coisa recorrente, onde os jovens ainda se alistam e ainda vão para essa fronteira defendê-la, ou até mesmo avançar ou tomar alguns pontos. Hoje em dia, graças ao depois da coalizão, que foi essa união de vários lords, os mais fortes formaram uma pentarquia, que é um governo, né, estruturado, baseado em 5 reis, sendo que dentre eles um é o soberano. E por muitos anos, por pelo menos 35 anos depois da coalizão aí, o Oric Wood foi o governante supremo. Ele praticamente não pedia auxílio dos outros 4 governantes para tomar suas decisões. E isso gerou uma instabilidade do governo. Uma instabilidade que acabou gerando a morte do Oric. Ele foi assassinado, e muitos anos atrás os seus bastardos já haviam sido exilados, já com talvez uma parte do plano de segurança, pois o Oric já sabia que os seus outros reis estavam planejando coisas como tirá-lo do poder, já que sua família nunca foi nobre no final das contas. Eles sempre foram de origem bastarda, e o próprio Oric nunca fez questão de se manter num cargo de nobreza. Ele teve muitos bastardos por aí. E só que ele tinha o apoio de todo o exército, praticamente, de todas as casas. Tirando as traidoras, que também se ajoelhavam para ele. Até que ele ficou frágil demais, com filhos demais, e foi possível dar um golpe poderoso. Porém, o que se sabe nas ruas, em várias tavernas, ainda pessoas perdem a língua por isso, por falar isso, mas dizem que a própria esposa dele, a própria rainha, é quem deu esse golpe de estado, matando a maioria dos bastardos dele que existia, e os outros fugiram, para que o filho dela fosse legitimado tranquilamente, não tivesse problemas com disputa do trono. É nesse clima que vocês existem. Há alguns anos, pelo menos aí 25 anos, ou 20 para alguns, menos para outros, vai depender da idade de vocês. Vocês residem nessas cidades, em Kyvern, essa cidade murada, onde vocês foram convidados a entrar para ser salvos de eminentes ataques ou guerra. E esses ancestrais de vocês podem ter trazido vocês para aí, podem estar escondendo ou não todo esse passado que vocês criarem ou não nas suas BGs, mas alguns pontos cruciais são: todos foram educados em um orfanato. Todos passaram por esse orfanato, por mais que, sei lá, quem tem 57 anos, por exemplo, ou ele se tornou um membro produtivo dessa região, por exemplo, ou ele se tornou um dos responsáveis pelo próprio orfanato, como um dos caras que fornece o alimento, ou que fornece as ferramentas, ou então alguém que rotineiramente vá lá justamente para selecionar os novos formandos, digamos assim, e indicá-los eles, ou, sabe, ganhar algo em cima levando eles para as guildas. Porque aqui funciona com uma mecânica específica. Há muitos anos, desde que Oric estabeleceu o novo regime, o governo não é... o governo não deixa mais as crianças se criarem na rua e virarem bandidos ou coisa do gênero com facilidade. Ainda existem os lugares clandestinos e calabouços que criam crianças até mesmo para entregar mensagens e espionar, mas a maioria delas que são pegas no começo dos seus delitos são forçadas a viver nessas orfanatos, em sociedades, ou então são levadas diretamente para a linha de guerra, para serem treinadas como soldados. E para, consequentemente, auxiliar nessa guerra que, ultimamente,
anda levando aí a muitas perdas dos novos jovens, dos novos guerreiros. Os veteranos estão sendo rechamados lá pra linha de frente, já que reconvocados, perdão, já que os novatos estão morrendo ou deserdando, indo viajando, fugindo pro mundo, não voltando pra Quiverne, basicamente. Vocês não têm informação com ninguém que tenha retornado dos jovens, apenas alguns velhos, algumas pessoas veteranas, como eu havia dito, não necessariamente velhos, geralmente amputados ou loucos, insanos, mas alguns conseguem retornar como cargos de oficial ou de autoridade aí no reino e tudo mais. Cara, o reino ele é colossal, só pra vocês entenderem. Ele é extremamente colossal. Ele é formado por bairros e distritos, e como eu avisei, como eu informei, dezenas de muralhas. Centenas de quilômetros de muralhas que necessariamente ninguém sabe onde começa, onde termina. Pois, tipo, existem bairros e distritos que não podem entrar, ou que tem muita burocracia, ou que tem uma muralha que corta, e consequentemente tem uma guarda ali, e tu não consegue acessar de um bairro pro outro se tu não tem uma certa credencial. Por exemplo, tu não vai lá pro bairro dos agricultores se tu não, né, se tu não tiver uma credencial de mercador, ou de comerciante, ou de transportador, por exemplo, assim, sabe? Geralmente você precisa de um título nobre ou alguma coisa do porquê você tá fazendo dentro daquele distrito, quem te chamou, e esse regime é um tanto quanto autoritário. Então vocês viveram esse tempo inteiro nesse regime que vocês estão dentro desse distrito, e consequentemente vocês podem ter ido para um ou para outro, atravessado para uma ou para outra muralha, mas vocês nunca foram para muralha central e nunca avançaram para a muralha exterior, aquela que dá para a Floresta Sombria. Entendido até aqui? Alguém tem dúvidas de uma pergunta, alguma coisa? Eu compreendi. Pode falar. Não, eu só queria dizer assim, pra ser honesto, mas eu acho que a primeira parte eu acabei me perdendo em algum momento, mas eu vou depois revisar no vídeo se for postado, se não for, tem como mandar depois que eu perdi um pouco. Não, eu pedi pra gravar justamente porque eu sabia que eu ia dar algumas inscrições, que eu vou fazer uns trechinhos de episódio, sabe? Pra dar uma instigada. Mas pode fazer a pergunta de novo, Pedro, assim, qual parte que você deu uma viajada? Não, é que assim, Tudo. não tinha... Mas foi bastante sobre a criação do mundo, isso, tá ligado? Sobre a história do mundo. Entendi. Até a viagem de Quiverne. Eu me perdi um pouco. Eu tava entendendo que você ia falando dos deuses, mas eu também lembro da campanha que eu joguei. Só que daí, tipo assim, eu mosquei por um segundo e falei, cadê? Onde estou? Não, então, eu cortei rápido a parte das eras, porque eu sei que não é relevante pra ninguém, na verdade. Teve-se 4 eras, e cada uma é meio que eu já joguei a barbada pra decorar 10 mil, 5 mil, 2.500 e 1.000, né, 1.250 no caso. Que são os 1.000 anos da Era de Ouro que acabou, e mais 250 anos, digamos, de Trevas, que é, digamos que é onde vocês estão. Mas isso não é relevante pra ninguém, depois eu boto lá na campanha oficial pra ficar registradinho. E vocês, o que é importante pra vocês é, vocês estão vivendo no ano 35 depois da coalizão, perdão, 35 não, ano 50 depois da coalizão, e há mais ou menos 15 anos depois da morte do Oric, que é há 15 anos que a esposa dele reina. Eles chamam a rainha irmã. Rainha irmã, né? Isso, o reino de Quiverne, a rainha irmã. Porque eles tem lá, tá escrito aí, se vocês botarem na buscas aqui em cima no Discord, vocês vão achar algumas informações. Tudo que tem aqui no Roll20 que vocês quiserem usar como subterfúgio para iniciar perguntas ou roleplay, fique à vontade, que isso é interessante para eu ver também o que atrai vocês, o que não atrai. E isso pode ser em qualquer momento, viu? Qualquer dia da semana, off-game. Só mandarem aí, me marcarem, linkarem, fazerem perguntas que a gente vai refinando. Porque esse servidor ele tá meio bugado, assim, ele tem umas informações que estão se contradizendo em datas, principalmente, mas isso é proposital, justo que os povos de Quiverne, eles não sabem fazer contagem de tempo, tá ligado? E por isso que existe esse conceito, vocês estão no ano 50 depois da coalizão, e esse é o ano oficial. Se tu perguntar pra um soldado ou perguntar pra alguém nobre, ele vai saber. Mas tu chegar lá no camponês, talvez ele te diga, ele olha pra cima e fala, tamo no ano 250 da lua Nar, tá ligado? E foda-se. Então isso não vai ser muito levado em conta, mas obviamente vai dar vantagem pra certos personagens que decorarem isso aí, certos jogadores que souberem isso aí, né? Alguma pergunta? Não. Consegui chegar aqui agora. O conceito de deuses e divindades já se perdeu há muito tempo, só pra arrematar então a partir de um outro ponto importante.
as divindades dos deuses que vocês vão seguir, vocês vão ter uma liberdade muito grande pra desenvolver ou criar, ou copiar o que tiver já nos livros ou coisa do gênero. Eu gosto de adaptar muito pro cenário, tudo, mas isso não impede que você use o que tá lá no livro. Tipo assim, tem lá o deus, por exemplo, o pacto do bruxo lá, ele faz um pacto com a fada. Aí, mas no meu cenário não tinha fada. Aí o que eu fiz? A primeira divindade que eu adicionei pro grupo foi uma divindade dos bosques, fadas, que mais ou menos ela não era exatamente aquilo que tá no livro, mas os jogadores meio que interpretaram como aquilo e gerou alguns plots que eles não estavam esperando justamente por causa disso. Então todos os deuses de vocês vão ter essas peculiaridades. Então, né, se quiserem já criar, fiquem à vontade. Se quiserem usar o que tem, fiquem à vontade. Se não quiserem ter nada, não precisa ter também. Podem se apegar apenas às energias da natureza, como por exemplo os elementais, que são uma coisa bem conhecida, as estrelas, os planetas, tá ligado? Tudo pode ser um deus pra você, não precisa ser necessariamente o Timos, não sei das quantas lá, Balrog da Caralho A4, tá ligado? Não precisa ser o que tá no livro, você pode dizer pra mim, esse aqui é o nome que tá escrito lá no livro pra você procurar, ou tá lá no Tormenta, sei lá, e aí, mas esse aqui é o nome que eu acho que ficaria legal nele, sabe? Por exemplo, diz o Cthulhu, mas eu quero usar o Adormecido, quero usar Croatoan, tá? A gente vai brincando com isso daí, até porque é pra gerar um mistério. Não é pra, digamos que... É porque eu vou trabalhar muito em cima de vocês não saberem quase nada do universo. Quase nada de magias ou de segredos dos monstros. Então, até os próprios deuses podem ser um mistério que vocês vão desbravando. Então, tá acrescentando mais uma característica de lore pro personagem, né? Meu pai vai ter me dado esse nome de Valhyr, então, em homenagem a uma história antiga de um deus que era o deus da neve, do gelo e do frio, que batizava toda a Quiverna. Então, interessante. Eu não tinha um nome pra essa divindade, mas Valhyr é um nome muito bom. Porque o povo de Tyr descende desse nome. Tu não quer botar o teu nome com um Yzinho, não, meu filho? Ou o teu I pode significar justamente a tua forma terrena. Pode ser Valhyr com Y, porque é igual a divindade, saca? Perfeito, então, bota aí. E aí, essa Valhyr seria o deus, então, das nevascas, das tempestades, do gelo, que já é uma coisa recorrente, e existe uma tribo que é devota dela, que é o povo, a tribo Tyr, né? A tribo do povo de Tyr. Uhum. Que é descendente desse meio gigante, digamos assim. Tem lá alguma lore dele, mas ótimo, perfeito. Isso já é uma característica do teu personagem muito bom. Porque pode ser que seja justamente a parte que vai te dar poderes lá na frente, né, nos próximos níveis. Uhum. É que eu tô pensando que lá na frente ele pode pegar Hexblade, esse meu personagem. Mas seria bem depois do nível 5, depois do nível... Então, 7, sobre 8. isso, você também pode, dentro do roleplay, sim, encontrar ou fazer pactos com divindades também, né? Pode existir momentos ali dentro de dungeons ou com NPCs específicos que você pode ir ali e descobrir, tipo assim, essa pessoa, ela faz esse pacto do bruxo aqui que eu quero especificamente, que eu vou pegar lá no nível 6. Aí você pode deixar pro roleplay mesmo, não precisa adicionar na lore. Mas tem que avisar pro mestre saber antes, né? Pra colocar. Eu espero o pior de vocês, né? Sim, mas... Espero só o combo, né? Não, mas já tem, já. Os bruxos, principalmente, eu tô até criando uma coisa, que vão ser os boss, que eu quero usar os primeiros boss, assim, que sejam todos, cada um com um dos pactos que existe de bruxo, tá ligado? Pra testar todos os pactos até o final da campanha. Falando nisso, a campanha, a princípio, eu acredito que vai ter aí uma duração de 1 mês, talvez 2 meses. Acredito que não vai ser longa a ponto de ser 1 ano. Mas dependendo da pegada, é a minha proposta, né? Só pra dizer, pra ninguém chegar pra mim e dizer, nossa, eu imaginei que era uma campanha de 4 dias. Daí. 4 sessões. Aí acredito eu que pode perdurar por 1 ano inteiro. Mas dependendo do andar da carruagem, pode ser que acabe bem uma temporadinha. E aí eu comece uma outra mesa com novos jogadores pra dar aquela rotatividade. E talvez. Com certeza daqui vai surgir muita coisa, entendeu? Vai surgir muita amizade, muita parceria da galera, novas mesas, novos mestres. Então, isso aí eu nem me importo, só tô avisando mesmo. Uhum. O que eu ia dizer? Agora eu vou partir de cima pra baixo. Brianna. Malman. Deixa eu abrir aqui a sua fichinha do... O Roll20, já tenta a ficha no Roll20? Como é que é? Malmon. Cala tua boca, Mamon.
É mal, tá certo, tá certo. Mal, Não mano. liga pra ele, não liga pra ele. Ele tá zoando meus Entendi combinados. a referência. Piadas de Nada. cunho. Sim. Vai fazer teu filminho, vai. Te banir. Aham. Tá, tô aqui na tua ficha, vamos lá. A Briana já é macaca velha do nosso grupo, né? É uma anã do. Se puder, Gabriel, mostrar a ficha dele no Roll20, perdão, no Discord, pra gente acompanhar. Deixa eu falar as negócios aqui. Conte-me um pouco sobre ela, meu amigo. Sobre a jornada até aqui, sobre o seu grande martelo e coisas que você acha peculiar. O que você quer saber especificamente? A historinha dela, o que eu fiz? Pode ser, pode ser. Bom, cara, eu pensei, tipo, ela foi criada em um tempo porque os pais delas eram muito pobres e não tinha como cuidar dela. Aí eles deram pra esse tempo pro sacerdote cuidar dela e ela educar. Lá ela aprendeu tudo sobre os deuses, histórias, cultura, sobre as magias. E desde então ela vive aí praticando isso. Interessante. Ela tem irmãos? Não, Então teus pais se entregaram lá de cuzão mesmo. mas não tinham condições de criar ela e entregou pra um sacerdote chamado Gregório. Gregório. Acha aí uma token pro Gregório pra mim, por gentileza, uma imagenzinha no Pinterest. O que eu ia te falar? Então tá, você foi criada nesse orfanato, então. Pode ter sido. Esse templo, essa. Sim, eu fui criado lá. Tá. Esse habitat religioso, né? E você cresceu sempre com muita responsabilidade, creio. Você teve sua infância ali e tudo mais. E depois disso você faz parte desse, abre aspas, convento, sabe? Esse monastério, esse santuário, tá ligado? Pra você e pra esses clérigos, vocês conhecem ele como um santuário. As pessoas que vão lá entregar criança e tudo mais, hoje você já tá ligada no que aconteceu quando você era bebê. As pessoas vão lá entregar crianças porque elas não têm condição mesmo. Ou elas vão viajar, ou vão fazer longas viagens que podem acabar morrendo no caminho, ou às vezes vão ter que pagar dívidas de escravidão, por exemplo, por crimes que cometeram. Elas acabam deixando crianças lá, que é melhor do que deixar nas ruas, né? Pelo menos existe uma forma dessa criança se crescer e aprender alguma coisa. E você criou, como você tem 64 anos, você então é uma das responsáveis, digamos assim, né? Dessa gurizada nova que vai vir aí logo mais, que o pessoal vai descrever e a gente vai encaixando nesse suposto orfanato. Essa imagem que você tá vendo no Roll20 é uma das casas desse orfanato. É uma das subsidiadas pelo governo, por exemplo. Você está aí, vai pensando depois, quando eu voltar pra você tá aí por algum motivo hoje em específico. Tá vindo dar alguma notícia, talvez entregar as cartas de alforria aí pras crianças que estão fazendo 17, 20 anos, que não vão mais, na verdade estão sendo convidadas a se retirar do orfanato para se alistar às guildas. É isso que você tá carregando, tá? E você, inclusive, uma das cartas é sua, o que te deixa um pouco em choque, pois tu já contribuiu com tanto, você tá aí, né? Você aprendeu magias, coisas para auxiliar aí dentro esse orfanato dessas novas crianças. Porém, você foi chamado pelo alto clero e eles na carta diz que você foi selecionado especificamente para acompanhar a nova leva de aventureiros que vai se afiliar à guilda, justamente porque você seria a mais experiente, a mais velha, né? Acredito eu que tu vai ser a mais velha do grupo, né? O Vini também, mas o Vini eu vou botar uma lore parecida. Beleza. Alguma coisa que tu queria acrescentar do teu personagem? Bom, ela segue um deus chamado Dionísio, cara. Sim, eu tava procurando a imagem pra te mandar, eu achei umas imagens muito foda no Insta. Eu vou botar lá nas imagens do IA, se eu achá-las, se o meu Snapchat baixou, né? Enquanto isso, abaixo de você aí, denuncia quem tá. Fala o nome. Deixa eu... Dahir? Ah, tá. Você sabe muito pouco do seu personagem, mas você quer fazer... Eu criei uma parte já, que dá pra falar. Ele parece... Tipo, ele é meio que um quarto elfo. Meio que um quarto elfo, alguma coisa parecida. Mas ele não sabe exatamente o que é, o que aconteceu com ele, que ele não parece exatamente nenhuma raça. Mas ele tem uns 16 anos. Ele aspira em ser uma espécie de arqueólogo. Ele quer
ir atrás das cidades antigas de outras eras, essas partes. E a ideia dele é sair o mais rápido possível dessas Redomo, literalmente. muralhas, desses Sim. redomos. Pra ele não tem muito medo, assim. Ele acha que vai dar certo e aí vai, acabou, e ele consegue, acabou. Perfeito. E é mais essa coisa dele. Ele é um ranger. Interessante. Pode falar mais, viu? Só ia acrescentar que, por ser um Ranger, cara, tu até já pode ter atravessado pra outra muralha, o anel exterior ali, e ter visto a grande floresta, mas tu nunca chegou na Floresta Sombria, tá ligado? A Floresta Sim, Sombria sim. é aquele mistério mesmo, assim, aquela parada que se tu pudesse subir na muralha e olhar, tu ia olhar a copa das árvores, sendo que a muralha, quando chega ali, ela tem pelo menos uns 100 metros de altura, tá ligado? E aí, mesmo assim, tu olha pra aquelas árvores e elas também tem uns 100, 200 metros às vezes lá pro meio, assim. E aí tu fica naquela, nossa, de longe tu vê alguns cumes de árvores sagradas, assim, e isso te gera muita vontade, realmente. Tu pode também achar uma imagem e criar pra ti um NPC, que é o teu suposto primeiro mestre arqueólogo, digamos assim, sabe? É um cara que pode ter te falado de alguns animais, alguns répteis gigantescos que existiram no passado aí, e que são coisas que são interessantes, porque eu também trabalho com uma mecânica de profissão no meu mundo. Eu nem ia usar, pra falar a verdade, que ela é bem complexa, ela dá uns buffs muito foda pro jogador. Mas ela. Mas, por exemplo, assim, a gente pode conversar depois ao longo da jornada, a partir aí de algum nível. Talvez esse negócio de eu vou criar ele, alguns esse cara. Beleza. Mais alguma coisa que você quer dizer dele? Apesar de ser um jovem, por exemplo, raça, classe, só pro pessoal já tá ligado? Não, classe ele vai virar Gloomstalker depois, mas só nível 3. Entendi. Mas é isso. Tranquilo. Aham. Sim. Pior que eu acho que eu não salvei a imagem. Não deu. Meu celular se desligou enquanto eu tava tentando fazer o download da imagem, cara. Era literalmente uma imagem de uma mina com um cacho de uvas, assim, espremendo num formato de brasão que tava procurando. Eu acho que eu vi, cara. Eu procuro aqui, mano. Pode continuar. Ah, eu postei, será? Não sei, mas eu fiquei mó tempão no Pinterest, eu deve ter visto. Ah, pode ser. Tá, como eu não achei, eu vou sair do celular. E vamos pro próximo. Elsa. Fale um pouco sobre o seu personagem também. Não esquece de mostrar na tela, viu? Imagem, no caso, já que tu vai falar sobre ela, mas se tu quiser ir mexendo enquanto tu vai falando, fica à vontade. Como ela foi chegar à morte da tua avó? Não, fala um pouco sobre a morte da sua avó, como você foi parar em Quiverne. Terras Mortas. Pode crer. Uhum. Entendi. Posso fazer.
Entendi. Quer dizer, um adendo que talvez uma parte interessante de ser adicionado ou não é esse conceito de ela chegou a viver em Quiverne com você, ela te trouxe para cá, ou por exemplo assim, no dia da morte dela, por exemplo, ela fez um feitiço que te teleportou para um lugar desconhecido e aí você acaba consequentemente indo pro orfanato e vivendo ali, já que, né, sem ninguém se conhecer. Hum, uhum, entendi. Se fosse pra ter uma profissão, o que você imaginaria pra ela, assim? Alquimista mesmo, a herbalista do rolê? Aham, detesto. Pode crer. Então, é isso que eu ia, eu ia dizer que talvez, cara, enquanto eles perseguiram a tua avó, assim, só pra criar essa. Quantos anos tu tinha nesse momento, sabe? Só pra eu ver, uns 14, 15, talvez mesmo. Vamos botar que tu tinha 15 anos. E eles te acharam e voltaram a perseguir você. Vocês fugiram desse local que vocês viviam. Você lembra de ter passado sede e fome, passando por uma região parecida com um deserto. Vocês nunca pararam de fugir de verdade, mas conseguiam parar alguns anos em alguns lugares. E ela meio que teve que te levar fugida pra dentro da floresta. E aí lá nessa floresta, ela, sabe, cercada de alguma forma, ela fez um ritual, alguma coisa desses encanamentos, te blindou de certa forma, tá ligado? E ela foi provavelmente morta. Tu viu eles, por exemplo, empilharem de lança na direção dela, assim, caçando ela, chamando ela pelo nome, perguntando onde estava a aberração. E a magia que ela te usou, na verdade, pra não ser, pra ser algo bem factível dentro de um D&D, ela pode ter te dado um puta de um jump de TP, tá ligado? Por uma, digamos que aí tu andou, sei lá, só 30 dias ou um ano nessa floresta, se alimentando do que tinha ali, mexendo com plantas e aprendendo, usando o que tu aprendeu com a tua avó, até chegar nas muralhas de Hakor, nas portões de Hakor, né? E os soldados de lá então te acolherem como uma indigente, alguém da floresta, te levaram para dentro da cidade. E há 4 anos você trabalha pagando com herbalismo aí, fazendo poções e curativos para essas crianças que vivem nesse orfanato que te acolheu nessa mesma época, tá ligado? Você foi registrada, alistada, categorizada lá pelas habilidades que já tinha e pela aparência, e eles te colocaram nesse orfanato onde eles tentaram te educar na cultura, sabe? Uma coisa que nunca encaixou bem. É justamente isso que você. É justamente isso que você. Que te faz ser a pessoa, né? A Vandinha do rolê, eu acho. Tá ligado? Muito bom. Porque, tipo assim, eu imagino que. Eu não sei se o Godfrey já voltou, o Gustavo. Opa, Tá aí? Por exemplo, assim, a Briana, ela tá sempre ali de birra contigo, tentando te educar, te consertar, dizendo que o clero nunca vai te dar um cargo acima, vai estar sempre te deixando lá descascando batata e macerando ervas, porque você não aceita, sabe, as divindades, não faz o batismo, sabe, uns rolê desse. Você é muito pagã. E aí. E eles, sei lá, eles aceitam e falam, não vejo a hora de tu fazer 17 anos pra te alistar lá na guilda, eu vou sabe? ter que cuidar. Pra tu sair fora daqui. Não necessariamente a Brianna, talvez a Brianna seja a única que te compreenda, mas os outros clérigos dali não te suportam, assim, sabe? Estão sempre Pode te ser. menosprezando. É mais que eu Vocês sigo que queriam. duas de festas e vinhos. Né? Claro, pode ser que tu goste. Eu que levo ela pro meu caminho. Né? Chega junto. O que é melhor, né, do que alguém da divindade do deus do gelo pra fazer uns copinhos de gelo pra vocês, né? Eu sei fazer. Tem proficiência, posso criar uma cervejinha pra nós. Caraca, olha aí. Alguma coisa eu queira acrescentar, Elza? Tá dando chiadinho agora, mas fala. Conector, aham. Tô.
Caralho. Interessante. Interessante. Já seria. Interessante, então. Melhor ainda. Pode crer. Pois é. Eu vi esse gatinho. Uhum. Se eu te falar que a Amy meteu uma lore muito igual. Que tristeza, aham. Então, você não sabe, mas só pra tu me ajudar a lembrar, porque tu sabe que a minha memória é uma merda, eu vou já te descrever o que aconteceu então. Já até pra gente ter um corte pra fazer, tá ligado? Porra, bicho. Exatamente 18h30, eu esqueci o nome da tua personagem. A Elsa. É que eu tô digitando aqui, mandando mensagem pro Vini, da maldiçãozinha dele. Pelo menos o Vini tá aí já ainda? Tá todo mundo aí, né? São 10 horas recém. Tá. Perdão, qual é o nome? Que ainda não subiu a Elsa. 36 suave. A Elsa, aos seus 15 anos, quando fugiu pra aquela floresta sombria, tá ligado? Junto com a sua avó, puxada pela sua avó, e ela usou o sangue dela e o seu misturados pra formar um ritual. Ela usou o dela e muito do dela em canaletas de terra negra no chão pra formar uma espécie de círculo, e enquanto o seu foi usado pra desenhar uma runa no ar. E essa runa meio que rasgou aquele véu naquele momento e ela mandou tu atravessar. Quando você atravessou, você viu mais do que um ser humano é permitido ver, tá ligado? Você viu várias outras fissuras que ligavam a vários outros planos. E dentre essas fissuras, o céu não tinha lua, não tinha planetas. Ela tinha olhos. Aquela imagem que eu já te mandei uma vez. Aquilo te deixou insana. Aquilo destruiu sua mente por fração de momentos. E você ia ficar lá dentro presa, balbuciando e insana como todos aqueles outros que estavam lá arrancando sua própria pele para construir uma escada para chegar mais próximo daquele olho e em rios de sangue. E enquanto isso, você recebeu o auxílio desse gato. Ele te despertou usando palavras humanas, falando em comum com você. Ele falou para você: venha, garota, me siga, é por esta fissura. E ele saltou por uma delas. E você atravessou aquela fenda como se estivesse agarrando a mão de alguém invisível. E quando você atravessou, você estava do outro lado da floresta, perto das muralhas de Hakor, mas sem memória nenhuma, tá ligado? Então tudo isso é parte da sua lore, onde talvez uma hora que eu te falar que tu começar a ter pesadelo ou coisa do gênero, tu pode abordar essas coisas caso eu não lembre. Mas eu vou lembrar. Lembraremos, exatamente. E esse teu gato estava te acompanhando, tá ligado? Ele cresceu quando você chegou na muralha, ele já não tava mais. Aí quando você percebeu aquele monte de adulto te levando por uma caverna extensa de quilômetros, depois te levando pra uma casa onde tinham pessoas que vestiam roupas armaduradas e mantos brancos, você percebeu esse gato numa das janelas. E aí desde então você alimenta ele escondido, que é um dos motivos das brigas, que eles acham que tu tá fugindo, tentando fugir, mas na verdade tu tava indo só lá no beco alimentar o gato. E aí por aí vai. É isso? Por enquanto eu vou voltar pra você. Aí, então, aproveitando até, eu ia dizer, o Daher, não esquece a Brianna e você também. Me digam por que vocês estão especificamente numa casa alternativa, aleatória desse orfanato, onde eles adotam algumas crianças, porém essa casa é uma casa meio que só de adolescentes, tá ligado? É o pessoal que já tá quase se formando, que já tá numa profissão, e aí geralmente essas casas ficam nos distritos próximos de onde a pessoa trabalha. E escolham um quarto pra vocês já também, tudo mais. Quem não tiver quarto vai ter que botar na lore que não mora ali. Mora no outro orfanato, como no caso da Brianna e tudo mais. Acredito que os Sterin... né? Eu coloquei os só pra ficar em último. Ah, seu arrombado. Carana. A Devastadora. Passa pra nós também um resumo, bota a imagem dele aí, Vini, Gabriel.
Fala aí um pouco sobre o teu personagem, como ele foi parar em Quiverne, de onde ele é, seus anseios, raça, classe, se quiser falar. Tá. Eu devo contar tudo que eu sei? Não precisa. Conta o que tu acha que o grupo do teu orfanato e o pessoal que te conhece. Ai, perdão, tava invertido aqui. Que o pessoal do orfanato saberia. Primeiro, começa falando o que o pessoal saberia, né? E seria óbvio. E o que tu vai externalizar de imediato, obviamente. E depois, no final, se você quiser abrir alguns assuntos, algumas peculiaridades, fica à vontade. Bom, então. Karana é um elfo do mar, né? Como eu já falei. Ela pretende ser um bárbaro bestial, que é aquele do Tasha, que você pode escolher uma das 3 opções de ter cauda, garras e dentes. Cada um tem seu poder e tal. Isso aí. Ela. Tá, eu vou ter que, infelizmente, cortar a primeira parte, mas a Karana, ela vem de uma dimensão diferente, tá? Ela não é dessa dimensão de Terras Altas. Ela vem de uma dimensão diferente. Ela passou, provavelmente, do primeiro ano até o 30º ano da vida dela nessa primeira dimensão, que é onde ela nasceu. E depois dos 30 anos, né, quando completou uma certa idade, ela foi dada como... Esqueci o nome da palavra. Provação. Ela foi em provação nessa dimensão que tá todo mundo aqui, né? E acabou que perdendo a memória dessa parte. Ela recebeu algumas dádivas devido à transfusão. Ela ganhou algumas magias no corpo dela que evitam que ela se lembre e que em algum certo ponto vai liberar essas memórias para ela e tal. Daí ela foi encontrada, né, pela... Eu não tenho certeza se eu posso usar o nome dela. A Uriel, que é a capitã dos comandantes. Eu esqueci o que ela é, mas a Uriel é de Húthric. A Uriel, sim, ela é comandante dos Elfos do Mar. Ela, só para o pessoal entender, o pessoal que tá em casa, a Uriel, ela... E depois tu retoma falando o que a Uriel é para você, porque eu não ouvi direito. A Uriel, ela veio com essa frota de elfos pra Quiverne, principalmente na região oeste ali, perdão, leste, que é no Porto Ucre. E quando eles chegaram ali, ela literalmente desfez os navios dela, fundou aquela região, se casou com alguém da região aqui, e aí reformou, reconstruiu novos navios, criando uma mescla da cultura dos elfos da região de onde ela veio, junto com aquela região do Porto Ucre, que é a família Redwood, se eu não me engano, os Redwood. E eles são conhecidos por ter estalagens e coisas do gênero, se eu não me engano, tá ligado? Eles são bem grandes, a família é bem grande também. Não são muito nobres, são burgueses só, safados, mas não são da corte mesmo, afinal são todos bastardos. Inclusive, o filho desse cara que é casado com a Uriel, o Eike, que é um marechal do mar, ele tem um filho que não é dele, é adotado da irmã dele. E esse filho dele é um bastardo do Oric, tá ligado? É o Yurik, inclusive. E esse cara, ele fundou o Redwood justamente por birra, tá ligado? Ele pegou e falou, então que você, o senhor Redwood, você, Uric, bastardo, vai ser o filho bastardo do Oric, Redwood, e nós vamos formar uma família aqui nessa região, porque eu vou com a minha esposa Elfa e essa dinastia inteira, e vamos usar o nome de vocês, já que eu tenho que criar essa porra da criança. Meio que foi assim que aconteceu, tá ligado? E aí eu não sei onde essa parte se encaixa pra você, Vini. Pode continuar. Sem problemas. Ela foi, entre aspas, adotada pela galera, eles gostam de adotar. Né? Uhum. Sim, daí, tipo... por parte dela mesmo, ela decidiu pagar eles com trabalho, né? Pelo salvar ela do mar e tal. E aí ela começou a trabalhar como marinheira, né? Que é o antecedente dela. Passou um tempo lá trabalhando como marinheira, mas ela não conhecia muito sobre o mundo. Ela literalmente acabou de chegar. Ela nasceu agora. Daí, talvez isso explicaria o porquê que ela tá no orfanato, né? E ela meio que é um elfo de 50 anos, então ela é considerada uma criança ainda pros elfos. Daí eu não tenho certeza se vai dar pra colocar ela como uma órfã do orfanato. Não, eu não entendi uma parte só, peraí. Se puder repetir pra mim. Okay. Assim... Quando você tinha 30 pra 31, aconteceu uma coisa que você perdeu suas memórias. Aí, então, com 31, você tinha 1 ano de idade. É isso mais ou menos que você falou? Eu buguei um pouquinho. Tá, eu vou explicar então. Ela veio de uma dimensão diferente.
Sim, Aí, mas pra outro ela não- ponto. Tá. As paradas das dimensões você não precisa se atenuar, tipo, ela veio de uma dimensão diferente. Pode só botar que ela veio de uma dimensão, por exemplo, porque no cenário realmente ele é literalmente compartilhado com centenas de dimensões. Por exemplo, assim, o plano infernal ele é uma dimensão, o plano aquático é uma dimensão, o plano celestial é uma dimensão. Então não necessariamente você não é desse plano, tá ligado? Você só é de um outro plano, de uma outra dimensão, que talvez nunca tenha entrado em contato com esse mundo, e por algum motivo específico essa membrana aconteceu, conectou vocês duas. Isso é uma coisa que eu quero ouvir depois sobre você, se você quiser criar, senão eu vou criar, tá? E aí pode continuar. Tá, então vou reexplicar, caralho, Por dificuldade. favor, replicante. Ela, esqueci a palavra de novo. Ela foi mandada em provação, né, pra Terras Altas, pra essa dimensão, né? E devido à possibilidade de uma possível invasão no reino de onde ela veio, ela ganhou uma tatuagem que é tipo uma cobra, dragão. Eu não tenho certeza, mas eu vou mandar a imagem pra vocês. Tá, vou botar no sala livre. E essa tatuagem, ela meio que bloqueia as memórias de como ela passa e de onde ela vem. Então, meio que, quando ela completou 30 anos, ela esqueceu que ela viveu 30 anos e ela não se lembrava, basicamente. Então, por isso que eu falei, é como se ela tivesse nascido ali, basicamente. Entendi? Entendeu? Não exatamente. Mas Poxa. em que momento que sua memória foi abstraída de você? Quando ela passou pelo portal. Antes de passar pelo portal, ela ganhou uma tatuagem. A Tá. tatuagem se ativou quando ela passou pelo portal. O portal meio que escondeu as memórias dela por um tempo. Aí vai ter ativação, provavelmente vai ser no nível A tatuagem, 3, né? no caso, não um portal, né? Sim, os dois, Tá. tecnicamente. Mas a tatuagem Tá. que segura a memória. Se tu voltasse pra aquele plano, então você teria a memória de volta. Provavelmente, mas tem uma ativação também que eu ia botar na lore, eu não sei se eu posso botar. Pode botar. Devido à linhagem dela ser antiga, né? Ela tem um ancestral antigo e poderoso, o sangue dele, ela meio que ela ativaria essas memórias novamente no level 3, que é a primeira transformação bestial dela, que é da classe. Aí meio que conectaria a classe junto da lore. Tá. Onde é que Tu vai ter que tava? me. Aprovação. Você já sabe o que é? Ou é só sobreviver? A aprovação, ela, porra, é foda. Tá, e depois me manda. Tem uma missão na cabeça dela que ela foi programada pra fazer, entre aspas, né? Mas não é Que nada O quê? caoticamente destrutivo, né? Não. Então tá bom. Vai saber, o teu plano, a tua missão aqui na Terra é subjugar todos ao seu. Não, pelo amor de Deus, eu não sou um deus, não, mano. Ela só tá aqui Vai saber. Ela... Vai destruir o planeta, Sabe aquela pessoa que vai antes pra ver se o caminho tá limpo? Não sei. Um batedor. Pra depois chegar todo mundo e destruir o mundo. Isso é coisa de alienígena. Sim. Isso é coisa de alienígena, é a sonda. Você é a sonda anal que vê na Terra. Você não é extraterrestre, você é extraplanar. Extraplanar, né? Eu prometo. É pra você ver aqui no Speed pra buscar conhecimento? Veio buscar conhecimento, porque teu plano não tem tecnologia, só tem uma lança que bate. Você ouviu errado, né? Daí você comeu cimento e acabou perdendo a memória. Os caras passaram 10 mil anos desenvolvendo a tecnologia de bater com uma glaive que parece um tridente. Tururu. Mas pode continuar. Ok. Tá, eu continuo da onde? A missão dela ou... Não, continua na parte de... Aí aconteceu o quê? Você veio pra esse plano, foi adotado pela Uriel, e aí de lá você viveu quantos anos com ela? Porque é aí que eu não entendi. Ou ela não te criou, ela te adotou e te mandou, por exemplo, pro orfanato. É que eu não sei exatamente qual parte é boa, porque originalmente, antes de entrar nessa call, era fazer com que ela ensinasse sobre o mundo, né? E aí, devido à missão da Karana, ela saía pro mundo pra fazer a missão dela. Daí pode mudar pra que como ela provavelmente não tem tempo pra ensinar uma criança, ela mandou pra esse orfanato pra ela aprender aqui.
tal. Qual é o teu Daí eu não sei- antecedente? Marinheiro. Tá. Gostei, cara. A segunda coisa que você falou, eu acho que faz mais sentido. Tipo, realmente Uri é grande. Ela não ia ter tempo de criar criança, tá ligado? Mesmo que ela optasse por te adotar ou ter te trazido do fundo do mar, por exemplo, ela pode ter te trazido, digamos que ela é a pessoa que, digamos que tem uma conexão aí, talvez um segredo sobre você, que ela pode ter, que ela te achou, vamos botar assim, que é lá no meio do oceano, e talvez toda essa conexão de ela retornar para esse lugar, destruir seus navios, construir uma nova cultura com o povo dali, talvez tudo isso seja, né, um rolê. Até porque o Porto Ucre, o Porto Ucre, eu poderia colocar inclusive para ficar legal, faz aniversário junto com você. E aí você pensa numa data específica. Por quê? É possível que você tenha vindo com ela nesse navio, não sei se isso faz parte da tua lore, se tu veio num portal, se tu tava num aquário, não sei exatamente qual é o rolê, mas eu acredito que fica legal. Aí você pode, né, abordar e conversar comigo a respeito. Ela ter chego justamente aqui com, né, nesses últimos, porque tu vai ter, tu falou que tua mentalidade seria de alguém de 15, 17 também, né, de uns 50 e poucos, é mais ou menos isso, né? Uns 10, 15 anos, mais ou menos. É. Então, tipo assim, tu veio com ela, por exemplo, teria vindo com ela nesse oceano, já sem as memórias, sem nada. Ela teria te criado até o momento ali, digamos que tentando te ensinar como alguém adulto, porque ela sabia que tu já tinha uma certa idade, tipo 30 anos pra um elfo, não é nada, mas ela já poderia te alistar como uma marinheira, por exemplo. E ali você passou, sei lá, 15 anos se fudendo sem infância, tá ligado? Aprendendo a ser marinheira. E aí até que ela chegou a essa conclusão, não se sabe exatamente o porquê, que ela, ou talvez tenha feito alguma coisinha ali errada, ou talvez não ter feito algo que ela esperava. Ela pode ter literalmente da gota d'água, digamos assim. Não tem como você estar em alto mar aqui, tá começando a apertar as guerras marítimas, você é incapaz de lutar como marinheiro, vai lá pro orfanato da minha irmã, que ela vai te doutrinar nos conhecimentos da humanidade pra você casar, sabe, sei lá, uma coisa assim, e te dispensou do rolê. E aí você tá nesse orfanato, então, pra aprender um pouco de convivência humana e, consequentemente, etiqueta, tá ligado? Consequentemente, aprender a se portar na sociedade, entender a estrutura social desses humanos especificamente, né? Que são predominantemente humanos. Inclusive, as raças aqui, elas têm uma parada, uma peculiaridade que é. Essas raças estranhas, Minotauro, papapá, diferenciadas, elas vivem num distrito específico, isolado. E eles não. Quem que dá essa sociedade aleatória, maluco? Everybody hate Chris. É drogas? Não, acho que é o Chris que tá suando, vindo bastante som de fundo dele. Ah, Perdão. Vou mutar. não, suave. Mas não é você que tá rindo, né? Não, meu irmão. Bota fé. Não, tranquilo, não tem problema não. E aí. É que às vezes eu perco o raciocínio só. E aí. Hã? Nada não. Deixa eu ver. Tá. Então, eu tava tentando lembrar o que eu tava falando da Crana. Tá, então, e aí seria esse negócio, essa proposta interessante. E ela, então, você tem esses mais 15 anos na sua idade, o que te deixaria já com seu 45, 46. Só que tu chega lá no Coisa dos Elfos e ninguém fica te perguntando a idade, tá ligado? Tu parece um adolescente, realmente. Meio travadona, só sabe fazer nó de escoteiro lá, sei lá qual é o rolê do marinheiro no antecedente. Nossa, sabia que aquele peixe ali ele pode morder seu dedo e arrancar ele fora? Incrível, né? O que você contribuiria pra ele lá, assim, digamos que pra ganhar suas peças de cobre? Cara, a única coisa que ela saberia provavelmente é pescar. Aí eu não sei se tem mar perto, ou lagoa, ou sei lá. Tem uns canal, tem uns rolê que leva pra uma praia, que tem umas ruínas bem interessantes pra explorar de nível 1. Interessante. Vai ser pescado, tu vai pescar. Cara, eu não tenho uma posição melhor pra ela, por enquanto. Talvez no futuro. Tá bom, na real tu não vai pescar com varinha, né? Esse que é o ponto. Eu vou mergulhar e pegar, acabou. Exatamente. Vai pegar uns robalos. Ela tem essa roupinha, mano. Veio com ela, velho. A lança veio com ela e veio Ela gastou todas as pedaço economias de carvão também com ela. Um pedaço de carvão.
Carvão mesmo? Não. É uma bugiganga, né, que eu peguei. Pra todo mundo parece um carvão, mas pra mim é uma pedra preciosa, basicamente. Entendi. Não, carvonito. Alguma coisa mais da Carana que queira falar pra nós? Comentar? Além de você ter literalmente uma face de peixe. Mas eu não tenho uma face de peixe. De dragão, né, no caso. Não tenho uma face de dragão. Como não? Tá, essa é a tua forma bestial, perdão. É a forma bestial, quando ela pegar level 3 lá e entrar em fúria. Entendi. Nossa, não. Por um segundo eu abstraí da imagem dela. Sim. Poxa, é bom. Bom, pescador. Tá, você botou a glaive lá, mas e aí? Vai ser uma glaive ou vai ser um tridente? Vai ser uma glaive mesmo, mano. Tá. Não, depende. A maldição é muito forte, é tipo, você dá um hit, você morre. Não falarei, mas também já falei o que eu falei. E você escolhe se você vai querer ou não. Ela foi encantada especificamente pra você atravessar pra esse plano, só pra você saber. Tudo bem, mano, tudo bem, pode ser. É isso, só pra confirmar. Relaxa, cara, relaxa. Já que você concordou, eu vou dizer que ela também tem um buff, não só um debuff. Se for só normal e parecer um tridente, tá ótimo. Nunca será. Hamilton Copperfield. Acho que o cara já foi lá no NPC, já imaginando. Muito bom. Não, é que depois que eu for falar, né, eu já vou aproveitar e falar o nome dessa pessoa, já pensei, vou postar porque senão minha memória de peixe beta depois esquece, né? Tá aí. Não, tranquilidade. Esse bot troll, né? Quem é o próximo depois da Carana? É o Valhir. Opa! Valhir. Então, eu não sou O que você tem a Estrepamar, eu não dizer? sou fiel. O que acontece? Meu personagem, ele nasceu na família dos Hur, né? Eu não sei muito da lore sobre. O pai dele era dessa família, era um soldado dessa família. E ele contava muitas histórias de guerra, as histórias do golpe, ele contava esses boatos da família, como que a família caiu e tudo mais. E ele deixou, como ele é meio elfo, né? O pai dele é um humano e a mãe dele era um elfo. A mãe dele foi pra outra cidade e tudo mais, voltou pra cidade dela, que não deu certo o relacionamento dos dois. E ele, como o pai dele não tinha tempo pra cuidar, ele deixou ele no orfanato. E aí, o que acontece? Nessa vibe de deixar ele no orfanato, o pai dele também ensinava ele a lutar, os soldados, ele meio que pegava a manha com os soldados e tudo mais. E ele quase foi parar na guerra. Esse negócio de guilda, né? Que levam as crianças pra guerra. Uhum. E ele, passou um tempo sendo treinado nesse lugar e ele fugiu. No que ele fugiu, ele se meteu pra ganhar a vida, né? Ele se meteu no mercado negro, por acaso, assim, ele meio que caiu de paraquedas no mercado negro e se meteu a brigar nessas rinhas, rinha de pirralho, entendeu? Mas assim, ele cresceu nesse ambiente, o antecedente dele é gladiador, ele é monge. E ele cresceu nesse ambiente de, briga por dinheiro, aposta. Você teve algum tutor, alguém que te agenciava, alguma coisa assim? Não. Alguém que tentou te comprar em algum momento? Cara, eu posso ter tido. Interessante, porque... então, vou te contar uma parte que talvez tu possa querer acrescentar na tua lore e tudo mais. Uhum. Existe um lugar no meu reino, aproveitem, eu vou, por tempo limitado, deixa eu só ir na sala livre primeiro, eu vou habilitar vocês com permissão de ver tudo que tem no servidor. Todos os reinos e tudo mais. Se bem que aqui não vai ter muita explicação de todos os reinos. Não, nem vou fazer. É só volátil, né? Ele tem que. Não vai ter muita. Foda-se, não vou. Não, vou dar diretamente o cargo pra ti de Romus só. Que é pra deixar mais misterioso isso aqui. Romus é uma ilha no meio do continente. Se tu for lá no mapa, tu vai ver que ela é uma ilha no meio do continente. E ela é especificamente um reino europeu, digamos assim, sabe? É um lugar onde os ricos vão pra lá se aposentar depois de velho. É uma sociedade de vampiros, predominantemente, e outros
e outras espécies, e eles fundaram praticamente essa ordem, essa arquitetura de nobreza e tudo mais no mundo. Eles financiam grandes impérios, grandes reinos, então eles têm uma certa tranquilidade de que eles nunca serão atacados, então eles têm uma certa estrutura evolutiva da sociedade, meio que aquela alta burguesia da Idade Média, onde tem os castelos e tem as vilas embaixo, e aquela sociedade inteira vive, e não precisa nem ter tipo muralhas, porque não tem criaturas, não tem bandidos. Quando tem bandidos, eles são meio que combatidos por mosqueteiros, tá ligado? Esgrimistas, duelistas que estão ali por uma recompensinha. Então eles tem muita intriga governamental também, de famílias nobres e coisa do gênero, brigas por terra, e tudo isso que resulta em você se tornar alguém foda com o objetivo de virar um futuro, ser transformado por um grande barão vampiro e ganhar a sua imortalidade, sabe? Digamos assim, pra você jogar o grande jogo do grande jogo do tabuleiro, assim, sabe? E a ideia é que lá existe um coliseu. Lá é um dos lugares da Terra em que o coliseu mais famoso das Terras Altas. Gladiadores de todo mundo vão para lá com seus agenciadores para lutar e ganhar muitas fortunas, ou até mesmo apenas escravos são levados para lá para morrer, para lutar com criaturas do oeste, que são monstros meio aliens, assim, sabe, meio monstruosos, difíceis demais de matar, sabe? Então eles botam, sei lá, 5, 6 gladiadores e às vezes sobrevive um, ou ele mata o monstro, mas morre no final. Então esse é o divertimento da galera lá. Você pode acrescentar isso como vocês terem vindo de lá, por algum motivo agora tentando ganhar uma fortuna aqui, ou o contrário, você viver aqui, mas ter aquele sonho, ou sabe, já ter ouvido falar dessa Romus e querer talvez conhecer ou lutar no grande coliseu de lá, sabe? Massa, então é o objetivo do meu personagem. Interessante. Ir pra lá, no caso. O que mais? Deixa eu ver aqui. Basicamente é isso. Eu sou muito bom de briga. Eu fui criado aqui em Queverne. Especificamente, meu pai me deu esse nome de Valhir por conta do deus do gelo, das nevascas e da tempestade. Eu sou meio elfo. E é isso, minha personalidade é bem selvagem, assim, sabe? Tipo assim, eu sou um monge, mas o comportamento do personagem é mais pro lado de bárbaro do Cthulhu, sabe? Tipo, na tua lore, teu pai colocou tu colocou alguma coisa que teu pai tá vivo, tá morto, alguma coisa do gênero? Não. Ele tá vivo. Ele é um soldado da ordem que serve ao rei, igual na lore dos Ross. Ele é um cavaleiro negro, pode crer. Aí que tá. Eu acho que um pequeno detalhe precisa ser colocado aí. No dia zero, no ano zero da coalizão, quando aconteceu lá a coroação do Oric, uma das pessoas que se negou foi o Lord Hor, o Lord da Rocha Negra lá. E esse Lord seria talvez o teu avô, ou bisavô, mas talvez avô. E ele foi morto nesse dia. Foi executado e a família inteira dele foi exilada. Foi isso que aconteceu. O que eu posso colocar? Que teu pai era um membro dessa ordem por muitos anos, serviu lealmente ali, como era o capitão da ordem, pode ser, whatever, entendeu? E quando aconteceu essa parada da morte, ele foi destituído e ele foi exilado. Só que em vez dele se exilar e fugir do mundo, se tornar um caçador, uma coisa aleatória, um caçador de recompensa, um pirata, um corsário, ele na verdade se isolou nas florestas, nos bosques, e foi abrigado pelo clã, que é um clã mestiço, dos Red e dos Hor, tá ligado? E é esse clã que tem eles já são também formados de monges, tá ligado? São devotos da natureza. Pode dar uma pesquisada, é Red Hor. Eles já têm uma região específica ali, eles já têm uma doutrina específica que tu pode acrescentar muito, inclusive. E eles já têm essa ideia de monges, alguns armadurados, outros não, tá ligado? Que são devotos da natureza, eles não estão ali pela virtude ou pela honra da retidão humana ou da sociedade, eles estão para defender a natureza, eles foram feitos para isso no passado. E aí, digamos que teu pai ele se isolou contigo para lá e te criou lá, entendeu? Nessa noção da floresta, meio que pá. E aí agora, talvez, sei lá, em uma checagem de rotina dos soldados do Império, algo do gênero, quando eles estivessem passando por lá pelo templo para ver os soldados, eles perceberam, justamente por ser a rainha irmã
que é uma mulher muito mais rigorosa, muito mais esperta, astuta mesmo, eles tinham um mandado de qualquer bastardo que tivesse ali, qualquer pessoa que tivesse ali que não fosse registrada, e você era uma delas, no dia específico, você tava ali, não tava na floresta, eles te pegaram teus registros, viram que tu não era registrado, te levaram pra capital pra te registrar. E aí perceberam que tu não tinha etiqueta, não tinha nada, era um monge monstruoso que talvez entrou em algum confronto com algum soldado. E ao invés de te botar na prisão, o teu pai pode ter ido lá intervir por você, falando alguma coisa, digamos que se tornando um juramentado da própria rainha, tá ligado? Virando um cavaleiro negro, realmente, novamente. E meio que alguém que faz as paradas sujas pra ela, assim, sabe? Mas isso talvez tu nem saiba. Isso seja uma parada, um segredo que ficou oculto de você, já que você, sei lá, passou um dia lá naquele alberguezinho, aquela prisãozinha lá, onde você conheceu esse cara, o teu amigo de briga, teu cara de rinha. Ele falou, você veio, por que você esteve aqui? Vocês se trombaram na prisão, digamos assim. E aí você contou pra ele por que você esteve lá, e ele falou, me procura quando a gente sair daqui, que eu tenho um servicinho pra você, tá ligado? Tem umas coisas pra te gerar uma grana, uma rendinha. E nisso, você foi solto, só que com uma ordem. Um pergaminho que você mal sabia ler, que dizia, e você se encontrou com seu pai uma última vez, e ele disse pra tu seguir a risca o que tinha ali, pra não dar problema pra nenhum dos dois, que vocês dois iriam pagar por um tempo, mas que vocês iam se reencontrar, iam poder viver a vida e tal. Ele achar uma forma de vocês saírem do Império, saírem do reino, na verdade, pra viverem livres, né? Por exemplo, pra realizar o teu sonho de lutar num grande coliseu, sei lá. Talvez tu já tinha esse sonho e isso pode ter gerado um debate com aquele cara lá no presídio, e ele ter te dito assim, ou te apresentado essa proposta de eu posso fornecer isso pra você, sabe? Não lá, mas aqui. Eu não posso realizar teu sonho de te levar pra Romuz, mas eu posso te levar pras brigas clandestinas que tem no subsolo de Quivern. E aí isso você. Na cadeia, né, no caso. Isso na cadeia, tá ligado? Isso não impede de você ter tido toda essa lore ou essa vontade desde nascença, sacou? Você já podia ter, você já podia ter debatido isso com teu pai, por exemplo, ou não, você escolhe, tá? Só pra constar, você escolhe. Mas pode ter gerado isso. Mas independente de você ter falado ou não pro teu pai sobre coisas do Coliseu, e ele também ter te prometido sonhos desse gênero, ele pode ter te prometido sonhos de sair de Quivern, entendeu? Te levar pra outros lugares, te levar pra conhecer o mundo, por exemplo. E, consequentemente, quando você foi solto, ele pediu pra você seguir a risca aquilo tudo, né? Cumprir as exigências de aprender a falar ali a língua comum e aprender a escrever e fazer alguns serviços para um orfanato específico que forma pessoas cadetes de guilda. E aí nessa guilda você poderia começar suas aventuras, meio que foi essa a proposta, igual a ele. E aí vocês se despedem, você vai lá, então tipo, você é meio novato ali até os primeiros dias na guilda, digamos assim, sabe? No orfanato. Você tá aqui nessa imagem do Roll20 você tá entrando, digamos assim, você tá ali meio perdido. Uma das freiras já veio te levar, te dizer onde é que você vai ficar, e ela te pergunta nesse momento qual seria a tua função ali. O que você faria para ganhar suas moedinhas e pagar sua estadia? Qual seria a tua... Olha, na real, o jeito que eu queria ganhar a vida seria nessas arenas do submundo. Não, ter ganhado a vida. Isso sim, mas então você diria que não teria habilidade nenhuma. E aí você pagaria com dinheiro. Função de fachada eu posso, por exemplo, passar um tempo como guarda, sabe? Tipo. Porque. Você vai meter essa que você fica de guarda ali cuidando do bagulho. Sim. Tipo, eu substituo algum guarda pra eu no plantão ou coisa assim do tipo. Que eu faço pra contribuir. Qual é a classe que tu pegou? Bárbaro, né? Monge, perdão. Tranquilo, cara. Então tá. Ela vê que você tem essa postura e tal, ereto, sempre alerta. E ela vê que você já veio pelo esse histórico de briga, então, e ela te coloca responsável pelos aventureiros. Quantos anos seu personagem tem, na verdade, antes de eu fazer 20. essa conexão? Então você já tá ali há um tempo, você não é tão novato assim. Você já tá ali há pelo menos 4 anos, tá ligado? E você já provavelmente conhece a Brianna, você provavelmente conhece a Elsa, tá ligado? O resto, você provavelmente conhece a Karana, que também até ficou meio vago, mas a Karana,
vai ser novata ali ou não, Karana? Você já tá ali há algum tempo também? Bom, devido ao que você falou, serão 5 anos lá. Já estaria há 5 anos também. E qual seria a tua função ali? Pescadora. Tem pescador, tem também, sei lá, caso precise de ajuda pra levantar alguma coisa, carregar alguma coisa, entregar alguma coisa, ela faz. Tá, então você e o Valhir, cara, o Valhir e você ela forma esse grupo, tá ligado? Ela fala que o Valhir é o teu guarda-costas, digamos assim. Você é responsável pela dispensa, o Karana. Você é responsável pela dispensa onde você precisa ir lá pescar assim que percebe que os peixes frescos já não estão mais frescos, e você chama o Valhir para selecionar, para escoltar você, e também, na verdade, você não anda sozinho, nunca. Vocês nunca andam sozinhos, tá ligado? Vocês sempre levam no mínimo 4, 5 pessoas com vocês. E tem um porquê disso? Tem um porquê. O porquê é que, literalmente, não existe. As ruas estão ficando perigosas, tá ligado? Assim, os veteranos que foram chamados, eles estão de oficial de vigília na rua porque não existe mais os guardas baixos, sacou? Não tem mais os guardinha a cada esquina de olho. Então as ruas são mais espaçadas, a segurança, e mais focadas onde estão os distritos policiais especificamente, ou os fortes, as fortalezas, tá ligado? Geralmente tem um oficial e 2 cabo, um bagulho meio merda assim, sabe? E aí geralmente ele tem que ir lá, se deslocar pra ajudar. E tem muita recorrência tem acontecido nos últimos anos uma grande recorrência de morte de membros novos das guildas também, tá ligado? Tipo, uma guilda se propõe a ir lá e matar um sucubus de um certo vilarejo que não tá dando notícias e não retornam também, tá ligado? E assim tá a situação. Já faz um tempo em que vocês, até isso que tá motivando vocês a se filiar de uma vez, esperar chegar a carta de uma vez pra entrar pra guilda, porque vocês também querem agir, vocês querem ajudar, tá ligado? Acredito eu que todos tenham esse ímpeto, sabe? E de ser produtivos. Então, vocês estão ansiosos pra que chegue essa carta, que chegue o dia da carta, e pra vocês se alistarem, porque vocês querem começar a fazer essas missões, mas vocês estão recebendo muitas informações de que pessoas estão morrendo. Bandidos estão saqueando a pequena recompensa que vocês recebem da guilda, e quando vocês têm que fazer quando vocês são mensageiros para fazer quest de mensageiro de um lugar a outro, as pessoas estão sendo saqueadas no meio do caminho, e aí quando alguém da guilda vai lá ver, a pessoa, sei lá, ainda está na beira da estrada, sabe, com uma facada na barriga, morta e sem seus itens, tá ligado? E isso tá chamando muita atenção, e tá, inclusive, agora, ainda tá gravando, né, Gabriel? É uma parte muito atual. É um plot. Quem quiser escrever isso aí lá em campanha oficial, fique à vontade, vai ganhar uma inspiração. E quem contribuir e adicionar coisa também do que os outros fizer, é passível aí de receber uma boa um salve conduto e uma inspiração também. O conceito o oficial da cidade de vocês, do distrito de vocês, ele saiu em uma dessas missões que ele foi chamado, ele recebeu uma carta. É o plot lá do personagem que eu botei lá no se o Gabriel quiser ir lá colocar, por exemplo, pra ler, o personagem do Iona Velho, ele é o oficial, né, dessa cidade, desse distrito que vocês vivem. E ele foi chamado lá em ficha modelo jogador, se eu não me engano. Se vocês lerem lá, lá vocês vão achar algumas referências. Esse cara, ele é oficial desse distrito de vocês, ele é o investigador-chefe. Ele é o cara que controla os outros soldados subalternos. Ele retornou dessas guerras e ele ganhou esse título a partir daí. Vocês nunca conversaram com ele. Sempre foi um cara muito reservado, fechado e tal, sempre resolvendo problemas da cidade. E uma semana atrás, mais ou menos, ele recebeu uma carta e que fez ele partir. Não antes dele deixar essa carta aberta lá no mural da cidade, dizendo que novos soldados deveriam passar pela inspeção da guilda rigorosamente primeiro, antes de compor a nova equipe de soldados da cidade, mesmo que a cidade esteja necessitada de soldados. E ele deixa parafraseado bem grande que a própria população deve ter o poder de se defender e não depender da guarda oficial da cidade.
Isso vocês passam lá, às vezes, fazer essas coisas, isso chama atenção, vocês leem, é rotineiro. Há uma semana vocês estão lendo essa parada, quase que todos os dias, isso, sabe, é motivo de murmurinho, fofoca entre vocês e tudo mais. E esse cara não retornou. Ele disse que iria retornar em uma semana ou mandar um corvo. E ele não retornou. Então, você, tipo assim, apenas a guarnição de serviço sabe pra onde ele foi e qual era o vilarejo que foi atacado especificamente. Não significa que em tavernas e outras coisas não exista essa informação com NPCs, mas é uma missão de no mínimo todo mundo nível 2, só pra vocês saberem. É uma parada que pode gerar, é pra gerar essa desconfiança de que vocês não estão seguros realmente nem dentro do próprio distrito de vocês. O próprio oficial de vocês não retornou, beleza? Beleza. Ok. Um adendo sobre isso que eu acho que tá faltando. Eu lembro que eu tinha que dar alguma coisa de informação e eu não tô lembrando. Bom, os soldados que estão aqui eu vou adicionando com o tempo também nesse vilarejo. E justamente por isso, Karana, você precisa que o Valir e que o grupo inteiro, a Elsa, a Brianna, né, que é a mais velha também. Agora eu vou achar uma forma pra conectar o Sterling também. O Valir. Vocês trocaram de nome, né? Valir. Ah, tá. Tu tirou o teu Z, pode crer. Você quase passou batido, Sterling. Antes de tudo isso, eu quero falar com vocês sobre o seu personagem. Agora, abstraindo um pouco dos eventos atuais, que ficou claro pra todo mundo já, né? O que tá acontecendo. Sterling, qual é a tua vibe, como sempre? Qual é o teu personagem? Qual é a classe, raça? Fala um pouquinho sobre ele. Mano, assim, a classe, como todo mundo já deve saber aqui, é Artificer, né? Eu sou uma pessoa que viu, quando chegou em Quivern, esse centro de oficina, e se maravilhou nessa infusão da magia e ganho dela em itens, né? E infusão em itens para fazer efeitos instantâneos ou pouco duradouros e até depois fazer efeitos quase permanentes, né? Como os artistas fazem itens mágicos. E eu sou, como muitos acham, humano. Sabe? Originalmente o Sterling é de Romos, sabe? Ele veio de uma vila que eu tomei a liberdade de criar porque eu acho que nenhuma das que eu via lá no server encaixar muito. É chamada Hamlin. Basicamente um vilarejo, no caso, né? Nem vila, porque pacatão assim, que dá as origens traçadas de um barão chamado, inclusive porque tá lá na minha ficha, como é que é o nome? Hamilton Copperfield. Obrigado. Daí, assim, praticamente ele criou o vilarejo em si, deu a prosperidade pra ele. E dentre as vários filhos dele, né, tem aqueles bastardos e que compuseram parte da alta média classe nesse vilarejo, abre aspas, assim, né, a alta média classe. Inclusive a família do Sterling, que é os Camper, que é Camber. Que dá pra ver que é um pouco parecido com o nome, né. Então, basicamente ele é filho de bastardos desse barão que, em teoria, já morreu há mais de 100 anos, mais ou menos 120, 140, mais. E, assim, por vários e vários motivos, que eu não sei se eu posso falar aqui também, o Hamilton foi meio que expulso da vida dele por, como é que é, aqueles boatos que correm solto em lugares pequenos, de ser um pouco diferente torna ele um pouco propenso a boatos, sabe? E foi trazido pra Quivern, sim, mais ou menos, né? Não necessariamente nesse orfanato, mas em qualquer lar que acolha jovens crianças, assim, mais ou menos com os 10, 12 anos de idade, ao chegar por essa figura que tá ali no minha ficha, o Hamilton Copperfield. Pelo menos essa figura armadurada, né? Chegou com essa idade e, sim, o que dá pra entender é que desde o começo ele sempre foi uma pessoa mais isolacionista, uma pessoa mais presa aos seus próprios interesses, sabe? No sentido de manufatura, de criar. Quando você tava quando você chegou em Quivern? Acho que uns 10, 12 anos. Tá, você chegou com uma caravana de inventores, pode ser? Pode ser. Beleza, aí você acrescenta, adiciona o que você quiser, pode continuar. É isso, cara, tipo assim, é o crescimento nas cidades, mais a adaptação a esse ambiente quase hostil. E até que eu cheguei à maioridade, que eu acredito que seja o que, os 18 anos, a maioridade 17, aqui. E, assim, atualmente eu tenho 21, não sei se eu tenho que diminuir um pouco, senão, como eu também já tenho antecedente de artesão da guilda, eu queria saber se eu já podia estar nessa negócio de ser noviço de uma guilda.
Principalmente uma guilda de artesão. Não necessariamente de uma guilda, mas sim, dá pra ser de um. Ou de uma oficina, tá ligado? Não necessariamente. De um mestre específico, né? É. Mas 21, então mesma coisa, né? 4 anos. Quem que tava falando? Perdão, cortei. Acho que ninguém. Acho que ninguém, mano. Não, eu ouvi alguma coisa, que loucura. 4 anos, então, cara, que você tá ali naquele orfanato ajudando com. Cara, bastante coisa, desde roupas furadas, desde panelas quebradas, não quebradas não, com furos, desde fazer até sabonete, né? Rondanas, qualquer coisa. Tudo que facilite o serviço delas e agilize qualquer coisa, essa é a tua função. Você é muito, na verdade, bem pago, já foi, no caso, anteriormente pago, digamos assim, com os teus próprios eventos que tu já criou e já desenvolveu pra eles, sabe, e autonomias. Essa caravana, o pouco que tu lembra, assim, tu não tinha parente, não tinha nada nela, né? Não, cara, eu fui tirado de lá deixando as parentes da cidade. Então, você meio que foi, assim, educado, não vou dizer nem criado, por esses gnomos, duendes, goblins e anões, tá ligado? Que vieram ali, constroem e destroem coisas pra criar coisas novas. Eles são totalmente bem influentes, assim, nessa região, sabe? Que nem por exemplo, assim, você até pode frequentar a guilda dos construtores, por exemplo. Você pode ter ali, sei lá, aquelas pessoas falando, nossa, quando você vai ser maior de idade pra fazer o teste pra entrar na guilda, sabe? Todo mundo já quer que tu entre, mas você ainda não é. Você ainda se vê subvalorizado trabalhando nesse orfanato, criando as varas de pesca pros outros caras ajudar a Amber a pescar, a Carana. E coisas desse gênero, tá ligado? E ao mesmo tempo que eu vejo que talvez o personagem seja esse tipo que vislumbre, né? Desbravar lugares, conhecer lugares, como por exemplo o que os teus amigos. Uma grande inspiração pra uma criação de objeto seja a experiência, tá ligado? De ficar preso só nesse labirinto de concreto e gelo não é exatamente uma coisa muito inspiradora, né? Essa é a crença que eu vejo. Você sabe que muitos dos projetos importantes, os verdadeiros projetos que importam, eles não estão à luz do público. Eles são escondidos e você não tem acesso. E mesmo sendo amigo deles e criado ali próximo a eles, tá ligado? Eles não deixam que você tenha acesso a eles e isso meio que te entristece, de certa forma, sabe? Você quer fazer aquelas travessuras de ir lá, fissurar, fuçar e descobrir o que estão projetando e tudo mais, tá ligado? Isso aí eu quero que você explore, talvez. E uma coisa interessante que eles te falaram é que um lugar que você precisa conhecer antes do final da sua vida seria as cordilheiras celestes, já que elas são os lugares de maior alta tecnologia do mundo. Eles são, na verdade, de onde a tua caravana diz que veio, tá ligado? Sim. Então, isso te gera uma curiosidade, exatamente. Alguns deles vieram, provavelmente, sabe? Conhecem muita coisa sobre lá, eles te falam que existem 13 montanhas, e que cada uma das montanhas, no passado, existia uma escadaria que conectava elas, e as pessoas poderiam peregrinar entre elas para conhecer as 13 divindades que ajudaram a formar a Terra e entregar atributos para as raças, ou criando especificamente cada uma das raças. Por exemplo, a deusa da lua criando os elfos, o deus ferreiro criando os homens, tá ligado? E assim, e dando o espectro masculino, por exemplo, das raças, e coisas do gênero. Isso é bem vago, assim, cada família, que nem eu disse, cada clã, por exemplo, acredita numa cultura diferente, acredita numa divindade específica. Às vezes é a mesma divindade, mas, sabe, tem ensinamentos diferentes sobre ela. Sim, sim. Isso é muito vago. E alguma coisa que tu queira acrescentar, então, Sterling, assim, o que nesses últimos anos você tem feito e tem ali naquela região ou no orfanato? Pessoalmente, na região, por ser uma coisa que eu ganho mais na subclasse, eu estaria muito estudando o conceito da metodologia do trabalho com metal em si para criação de equipamentos tal, tá ligado? Porque o que eu tenho tal de equipamentos me permite no máximo fazer um refinamento bruto ou reparo, sabe? Então, tipo assim, seria mais uma questão eu não sei se tem subdivisões, as guildas oficinas e tudo mais, guildas metalúrgicos, coisa ferreiros e tudo mais, né? Se fosse, seria focado mais pra isso aí, sabe? É bem chato. Então, bem nichado, tá ligado? Vai ter a do
Vai ter a dos ferreiros, vai ter a dos artesãos, tá ligado? Vai ter a dos construtores. Tem até a guilda dos confeiteiros, que inclusive é a primeira quest. Uhum. Assim, acho que de última adenda, assim, porque também isso é bem nítido. Mas mais elfo no grupo. Mas também nossa, eu sempre esqueço também. Sterling também tem essas características de ele é pontuda e depois de um certo tempo, eu acho que eu diria com também 17 anos, sem ter parado de envelhecer, né? Envelhecer, no caso. Já chega a maioridade. Interessante. Eu diria que é isso. Não, tranquilo, é isso aí. Eu tinha uma coisa aqui que eu ia te perguntar, que era uma conexão. Uma coisa que você tem que ter em mente pro seu personagem também, são coisas assim motivadoras pra vocês agirem e decidirem entre vocês o que vai ser feito primeiro e tudo mais. Você, na região, no distrito que tu mora, vocês vivem, você não encontra as coisas que você precisa pra dar, sabe, uma avançada nos teus estudos de ferramentas. Você tem ali, todos os materiais que vocês têm já tá tudo meio gasto, meio zoado. E pra comprar coisas novas, você precisaria ir pro centro da cidade, né? O distrito principal. E você não foi ainda, sabe? Tem alguma forma, por exemplo, assim, eu imagino que eu já devo ter ido pelo menos, ou chegado próximo do distrito das oficinas mais. E tem alguma Já forma teve. de teoria de eu utilizar a sucata de lá, utilizar talvez alguns materiais. Não sei, pô, o cara, sei lá, o anãozinho derramou o café nesse manual aqui, vamos jogar fora porque já tem uma cópia. Ter pego algo assim e tudo mais, pra justificar pelo menos algumas das minhas Sim. traquinagens atuais nível 1. Não, tudo que tu tem é mediante isso aí. Você pode acrescentar nas suas lore, nos seus eventos e tudo mais. Isso aí não interfere. Inclusive, não é que você nunca tenha ido. Você nunca foi pra comprar e vender, entendeu? Você já foi pra lá com outra pessoa ao lado e aí não deu tempo de fazer nada que tu queria. Mas tu sonha em ir e ficar livre, entendeu? Passar uma tarde comprando as coisas no mercado, escolhendo, reclamando, pechinchando. Uma pergunta Esse tipo de também. Hum. Que eu fiquei confuso nessa hora, assim, mas, por exemplo, pra entrar no serviço de comércio, sendo principalmente um artesão, eu poderia entrar livremente, ou teria que, tipo, ter uma terceira parte que é o cara da guilda dos frete, abre aspas, né? E os frete leva lá e faz, manda e vende mais. É possível que tenha um distrito específico, uma guilda, um lugar específico que não queira te receber por N motivos. Mas não necessariamente entrar nesse distrito. Na verdade, ir pra esse distrito é de boa. Tá ligado? Vocês estão até juntando dinheiro, que é o dinheiro inicial do grupo. Que seria, digamos que a economia que vocês fizeram ao longo desses anos aí, 4 anos quase pra todo mundo. E que vocês estão esperando pra ir lá comprar coisas, tá ligado? Coisas novas e procurar e ser roubado e tudo mais. Eu também queria perguntar pra. É a vida. Vou deixar batido aqui, mas, assim, aquele negócio aquela ideia que debatemos no privado, assim, eu queria saber, tem muito gato de rua no inverno? Tem bastante gato, pra falar a verdade. No perto do orfanato não tem mais, não. É isso aí, só quer dizer. Não, tem um gato sim, é o gato da Elsa. Eu quero que tu crie agora com a Elsa uma conexão Ainda bem que ele rápida. achou o gato da Elsa. Então, sobre gatos, o que tu tá falando aí? Não sei. Vamos. Experimentos? Não, vamos. Pô, um dia o gato da Elsa. Eu fui, nossa, queria levar ele pra um lugar específico, daí a Elsa chegou, eu só passei pro lado, pô, o gatinho fofo, né? Que medo, velho. Que Esse medo. Elsa, teu gato olhou pra ti e falou: Ei, não me deixa sozinho com esse cara não. Nunca. Tá passando a vibe de inimigo do PETA, meu Deus. Sim. Caralho, isso é coisa de gente estranha? Não, na parte dos gatos não é estranho, né? Mexer com Nunca vi um metal presencialmente, é isso. Ele é uma bruxa, talvez os gatos também sumam. O que é? Você nunca viu um metalúrgico, é sobre isso. Metalúrgicos e inimigos do PETA, quem que é pior, né? É porque Elza é bruxa, tem medo de eu pegar ferro frio e tacar. Todo ferro de Kiverna é frio, né, em teoria. Ou não? Os da Forja não, os de Kiverna tá tudo na neve. Deixa eu ver aqui, outra coisa. 22h50, temos 1 hora. Tem tempo pra isso? Tem tempo pra isso. Olha aí. Legal.
Então não se esquece quem tá assistindo aí de se inscrever, compartilhar, seguir. Ir lá no Facebook, no Taverna Escondida. Dá uma moral. Estamos quase chegando aí a 5.000 likes, se Deus quiser. Ao mesmo tempo que também estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos. Confia. Cara, a PewDiePie tá inclusive pedindo parceria com a gente, né? Exatamente. Então, ó, inclusive é o canal favorito do PewDiePie. Sim, sorry PewDiePie, but we don't like you. É isso aí que eu tenho que falar, né? Tá pedindo ideias de como criar a próxima campanha, né? A Netflix já me mandou aqui um roteiro pra eu adaptar pra eles, porque eles estão dizendo que estão sem roteirista criativo. Então... Não, isso aí. Isso eu não duvido, não, cara. Essa eu não duvido, não. Eles falaram, não precisa fazer sentido. No, don't speak português. Pode mandar. Mano, é só tu ver, se eles contrataram o cara que fez Resident Evil, eles contrataram. Não teria faculdade pra isso, tá ligado? Eles falaram que o Pedro vai fazer um efeito especial da larva, tá ligado? Nossa. Resident Evil, aquela série. Pô, esse Resident Evil que fez a dancinha com o robô. Cara, o diretor fez no sexto, sétimo, o último episódio de uma série de Resident Evil renomada. O cara me bota uma dancinha, velho, de TikTok. Aí é foda, tá ligado? Mano, esses dias eu tava vendo. Sabe aquela série Príncipe Dragão? Vocês conhecem? Sim. Cara, isso é muito boa, só que, nossa, eles estavam forçando uma piada de dancinha de TikTok lá. Nossa, aquela dancinha de Fortnite, no caso. Eu fiquei de vergonha ali, eu pulei tudo. Inclusive, se você faz dancinhas de TikTok, também se inscreve e curta, a gente não te odeia. Você sempre tem razão, basta estar inscrito. Voltando aqui a um resumo também sobre Kiverne, cara. Neva na maior parte do ano, tá ligado? Eu ainda não vou fazer adendo sobre a quantidade de tempo, mas eu acredito que eu vou usar a mecânica de 13 meses e um dia no final do ano de feriado, que é um grande dia de festival, tá ligado? Que totaliza os 365 dias, sendo que todos os meses são de 28 dias, com semanas de 7 dias. 4 semanas, ciclos lunares. Tudo isso é baseado na lua, nas luas, inclusive, né? Inclusive, uma pergunta, mas assim, falando como o Pedro aqui que eu sei do negócio cenário, é comum, sei lá, ataque de lobisomem aí, por exemplo, boato, lenda de lobisomem. Em Kiverne, os ataques de lobisomem estavam controlados até ano passado, quando eles começaram a acontecer com mais frequência, principalmente no anel externo. São fofocas que vocês escutam dos mercadores, tá ligado? Vocês não têm, tipo assim, nunca viram nada disso acontecendo no vilarejo de vocês, mas no distrito, né? Mas já ouviram histórias de que, só que aí, sei lá, os mais antigos falam, não, mas a nossa muralha ela é segura, né? Nenhum bicho vai atravessar aquela muralha ali, tá ligado? Se atravessou a outra foi por causa das árvores. E aí fica nessa, sabe? Sim. Porém, uma curiosidade, acontece na manhã do primeiro dia de vocês. Eu gostaria, eu não sei, na verdade, enquanto eu troco a música, vocês querem fazer um RP, gurizada? Eu não reclamo, não. Eu não reclamo, né? Eu tô de boa, vamos. Então tá bom. Os tokens de vocês estão posicionados como vocês estão, tá? Eu posso ser um pouco menor. Podem mudar o token. Onde é que tá teu aqui gigantesco? Tá aqui, eu pareço que eu sou um Golias e eu não acho que eu seja um. Marca pra mim, tu tá na cama 4, né? Aqui, em cima do Elf Wizard. Clique sim. Aonde? Marca pra nós. Aqui meu computador tá zoado. Meu Peraí, também. deixa eu ir pro outro. Eu acho que o pior é onde tá o nosso querido amigo ali, mano. Tá. Aqui é mais esse aqui tá no número 4 tem que diminuir, né? O Starling. Gentileza. Aí. Obrigado. O que é essa numeração que tá aqui, esse azul e. É o Azul de cima. Então, o vermelho é HP, o azul é ACA. Tua armadura. Sim, perdão. Tá. Coloca nos dois pra aparecer, viu? Uhum. Meu só aparece a barra mesmo. Então, eu acho que de todo mundo é pra aparecer só a barra. Eu não acho que eu não vou fazer aparecer nessa campanha. Tá bom. Eu quero que os negros se fodam.
Top 10 frases Eu quero crime. ver vocês dialogando sobre. Não me cura agora, me cura depois. Depois, literalmente. Me Vamos cura! ver quem vai curar vocês. Exato. Ou então alguém chegar e meter aquela. Não vou te curar, você tá com 11 de vida. E minha cura 1d8 mais 5. É. O que é uma barra de vida? Aparentemente você tá ferido para um boneco. Eu estou sem um braço, isso é suficiente pra ser curado? Talvez. Pô, eu não sei colocar braço no lugar agora não, mano. Calma aí. Calma aí, meu. Você tá no nível 14. Não, 13. 13. Esse é o momento de vocês chamarem o VAR. Tamanho do personagem de vocês, tirando a bruxa que eu tô editando agora. Ah, cara, eu sou uma anã, tu pode diminuir, caso. Pode diminuir, Não, mano. Só uma anã, não um gnomo, meu. Ué, Tá isso, pequeno. cara. É É só tipo. 1,20, né? 1,20 é Não. pequeno. Tô em 1,20, 50. 1,20. Não, tá certo. 1,25 pra não ser pequeno, então. Nossa. Todo mundo no tamanho certo. Mudou muita coisa, mano, realmente. Não, sou mais pequeno. Acho que o único que não tá é Mais pequeno, eu acho. o God F1, não. Hum. Brazuca, nossa. Mais menor, mano, Pô, tem chuveiro, eita. deve ter, velho. Tem, não Oh, tem? Deus. Tem. A chuveira. Ah, não. Gabriel Velocista. Tem. É que tem timer, né, Gabriel? Sempre nos horários que Quiser. Até eu ia dizer, não sei. Não vai. Não vai adiantar. Eu ia dizer que se quisesse talvez encerrar e começar outra gravação, mas aí é duas mãos, né? Desnecessário. Ah, dá pra juntar depois. Não, mas então, aí não faz sentido, aí deixa recorrente. Ah, mas Tá, daí. o guerreiro tá no tamanho bom, né? Oi? Dá uma pausinha, tipo assim, de um segundo assim, de sem som, tá ligado? E dá pra juntar depois no próprio Mova Vídeo. Sim. Não, mas não tem problema, pode continuar gravando. Tô te ouvindo. Tá aí? Tá gravando? Tá tudo certinho? Mas é da internet. Tá. Uhum. É, Começou a cortar. velocista, mano. Uhum. Mas se continuar cortando, eu vou parar, aí tu para a gravação, e aí eu começo aqui, que aqui eu acho que já deu uma melhorada, e aí eu pego essa cena roleplay e tal, talvez eu grave aqui. E ver se é isso. Inclusive pode encerrar aí e deixa pra postar depois, não posta agora durante a call.